Bom dia, bom dia! Como vocês estão? Vamos iniciar mais um dia aprendendo com a palavra, lendo a Bíblia. E hoje nós vamos ao capítulo 3 do livro de Ruth. Mas hoje e amanhã e finalizamos o livro de Ruth. Olha que especial, hein? Tem muitas pessoas que nunca leram a Bíblia e já vamos finalizar aí o segundo livro da Bíblia. Você já pode falar, ó, já li 2 livros da Bíblia. E vamos seguindo. Então, hoje, capítulo 3 aqui do livro de Ruth, tá bom? A bondade de Boaz. Um dia, Noemi disse a Ruth: Minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um de nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois, vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. E Ruth respondeu: Vou fazer tudo o que a senhora disse. Ela foi ao lugar onde debulhavam as espigas e fez tudo o que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir, perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite, ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Ele perguntou: Quem é você? Eu sou Ruth, a sua empregada, respondeu ela. O Senhor é o nosso parente chegado, o nosso resgatador, e por isso tenho o dever de me proteger. Boaz respondeu: Que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra, pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda, gente sabe que você... Toda a gente sabe que você é uma mulher direita, uma mulher virtuosa. Vou fazer tudo o que me pede. De fato, sou o seu resgatador e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é o seu parente próximo e resgatador, e até mais chegado do que eu. Fique aqui o resto da noite, e de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem, mas se não quiser, prometo por Deus, o Senhor, que ficarei com essa responsabilidade. Agora deite-se e durma de novo. Então, Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele, enquanto ainda estava escuro. Ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então Boaz disse: Tire a sua capa e estenda no chão. Ela estendeu e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e a ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou a casa, sua sogra perguntou: Como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo o que Boaz tinha feito por ela e disse ainda: Ele também me deu toda esta cevada e disse: Não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra. Então Noemi disse: Agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver este assunto ainda hoje. O capítulo 4 me traz algumas reflexões, né? E uma das reflexões vem novamente falar da obediência, né? De como Ruth ali, ela aceita os conselhos dos mais velhos, que é a Noemi, de como Ruth, ela obedece à sua sogra, ela obedece aos ensinamentos, ela obedece às orientações da sua sogra. Então esse é o primeiro ponto aqui que me chama a atenção, né? Desde o início
do livro de Ruth, ela sempre é muito obediente, ela sempre é muito fiel. Então isso me chama muito a atenção em Ruth, sabe? Essa obediência dela, essa fidelidade dela com as coisas do Senhor, né? Com as pessoas pelas quais são responsáveis por ela. Então, isso continua me chamando a atenção em Ruth, a obediência e a fidelidade dela. E nesse capítulo, eu vejo, assim, mais um ponto em comum até com Esther, né? Que nós vimos no capítulo anterior. E, como eu falei pra vocês, eu estou conhecendo agora as mulheres da Bíblia junto com vocês, mas vamos ver, esse é um ponto em comum em todas elas. Mas Ruth, ela também era uma mulher muito feminina. Ruth também era uma mulher virtuosa. Carol, como que você sabe que Ruth era uma mulher feminina? Então aqui, quando fala como ela foi se arrumar para ver Boaz, olha como sabedoria e feminilidade andam juntas, né? Claro que feminilidade não quer dizer somente a forma física de se vestir, mas assim é um estado de espírito, né? E quanto mais femininas, quanto mais conectadas com o nosso feminino nós estivermos, mais sabedoria nós vamos ter, tá? Então aqui fala assim, ó, que a Ruth tomou um banho, a Ruth colocou roupas boas, um bom vestido, ela se arrumou para ir até o encontro de Boaz. Então ela tinha algo importante para fazer, né? Ela ia lá conversar com Boaz, que era o resgatador dela, que era o parente mais próximo da linhagem, como eu já expliquei para vocês nos capítulos anteriores, né? Então o homem a que Ruth deveria se casar tinha que pertencer à família do marido, tinha uma hierarquia a ser seguida e Boaz estava nessa hierarquia. Então Ruth estava indo para uma importante missão. Ela estava indo lá dizer que ela queria se casar com ele, né? Que ela queria fazer parte da família dele. Ela estava indo se colocar à disposição e fazer um pedido para ele também, né? Cuide de mim, cuide da minha sogra. Você é o nosso parente, você é o nosso resgatador. Então faça isso por nós, né? Então Ruth estava indo até aquele homem para fazer algo importante. E assim como Esther, Ruth não foi de qualquer jeito. Ruth se preparou para isso. Ruth, ela se arrumou para isso. Ruth, ela se vestiu para isso. Ruth, ela foi com a sua melhor feminilidade para isso. E quantas vezes a gente quer fazer as coisas de qualquer jeito, sem se preparar, sem se organizar com antecedência, sem ir com a posição adequada, com as vestes adequadas. Quantas vezes nós, até dentro de casa mesmo, né? Com o nosso marido, o esposo, a gente quer conseguir as coisas, conquistar as coisas. A gente quer que ele tenha parte com a gente, né? Que ele ou não precisa ser marido, pode ser o ex-marido. A gente sabe, né, que muitas aqui, assim como eu, vivem hoje uma situação de separação. Então, às vezes, a gente precisa de conversar, precisa de coisas ali. E a gente, ao invés de nos vestirmos da nossa feminilidade, da nossa sabedoria, a gente se veste de quê? Nós nos vestimos de grosseria, a gente já coloca 10 pedras na mão, né? A gente já vai na defensiva. E o que a gente vem aprendendo com essas mulheres? Feminilidade, sabedoria, preparação, forma correta de falar, forma correta de se comportar, uma forma Voltou, gente? Voltou, né? Entrou uma ligação aqui. Então, uma forma correta de agir, de se vestir, de se comportar, de falar, de fazer as coisas. E não na doida, não na louca, como muitas vezes a gente faz. Não na ansiedade, não na precipitação. Nós, mulheres,
precisamos desenvolver a nossa sabedoria. Nós mulheres precisamos buscar estar cada vez mais conectadas com a nossa essência, com a nossa identidade, com a nossa feminilidade. Porque quanto mais nós estivermos conectadas a isso, mais nós vamos saber lidar com as situações. Bom dia, Bel. Bom dia, Dai. Mais nós vamos saber lidar com as situações. Quanto mais conectadas a isso, mais sabedoria nós teremos. E mais uma vez Ruth vem nos ensinar isso, né? Que existe uma forma correta de fazer as coisas. E Noemi ensinou para ela qual era essa forma correta. E orientou: minha filha, você vai lá, você não vai chegar falando com ele de qualquer jeito, você não vai chegar despejando para ele as suas vontades e os seus desejos. Não, você vai chegar, você vai esperar ele comer, você vai esperar ele beber, você vai esperar ele se deitar, você vai erguer a coberta nos pés dele, você vai se deitar aos pés dele e você vai esperar. Ele vai dizer o que você precisa fazer. Ele vai tomar a decisão. Então, mais uma vez, gente, a paz, Márcia. Então, mais uma vez, a gente vê como que nós precisamos ter sabedoria para fazer as coisas. Como que existe uma forma correta de fazer cada coisa, um tempo certo de fazer cada coisa. Esse tempo não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Essa forma não é a nossa forma, é a forma que Deus traz pra gente. Então, esse pra mim é o maior aprendizado, pra mim, Carol, o maior aprendizado hoje no capítulo de Ruth, né? A questão da obediência. Eu fico, meu Deus, como eu quero, Senhor, eu quero ter essa obediência, sabe? Não necessariamente somente com as pessoas. Primeiro, né? Obediência com as pessoas de autoridade na nossa vida. Anotem isso no caderninho de vocês. Obediência com as pessoas de autoridade na nossa vida. Pessoas que exercem autoridade na nossa vida. Quem são as pessoas que exercem autoridade na nossa vida? Um chefe, um líder, o nosso esposo. Quem aí é um pouco mais nova, não sei quantas pessoas esse devocional tem alcançado, mas se é uma pessoa mais novinha que mora com o pai, mora com a mãe, seus pais exercem uma autoridade sobre você. Se você é casada, o seu esposo exerce uma autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você. Se você trabalha fora, se você tem um chefe, o seu líder, o seu chefe, ele exerce uma autoridade sobre você. Mas além da autoridade de pessoas físicas, nós temos uma autoridade muito maior, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. E eu leio aqui, eu aprendo com essas mulheres da Bíblia e eu falo, Senhor, eu quero ser essa mulher obediente. Eu quero aprender a ter essa obediência plena nas pessoas de autoridade na minha vida e principalmente no Senhor, naquilo que o Senhor tem colocado para mim, naquilo que o Senhor tem pedido para mim, naquilo que o Senhor ensina, obediência com a palavra. Tá aqui, gente, tá aqui, ó. Nós devemos conhecer a palavra, é o que nós estamos fazendo, e nós devemos ser obedientes ao que a palavra nos pede. E a questão, então, hoje, a questão da obediência e, mais uma vez, como a feminilidade, a sabedoria, ela é importante para nós mulheres. Eu vejo assim, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas pra mim é muito claro que Deus, parece que Ele tá gritando pra gente, né? Às vezes eu sinto como se Deus falasse assim, ó, Carolina! Falando pra mim, né? Carolina, presta atenção, mulher. A chave pra destravar o que eu tenho pra você. A chave pra você alcançar a tua promessa. A chave pra você viver aquilo que eu quero te entregar. A chave pra você viver coisa sobrenatural. Está na sua essência. E a sua essência é uma essência de mulher feminina. Quanto mais conectada a sua essência, quanto mais conectada a sua feminilidade, mais sabedoria você vai ter. Quanto mais sabedoria você tiver, mais próxima de viver o sobrenatural de Deus você vai ter. É como se Deus falasse isso comigo.
Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que a minha, se vocês conseguem ter esse mesmo entendimento que eu tenho tido. Mas tudo vai muito conectado, sabe? Por quê? Porque uma mulher que entende a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade, uma mulher que está conectada com a sua feminilidade, uma mulher que é sábia, automaticamente ela é uma mulher que ela é obediente, que ela é temente a Deus, que ela sabe o seu lugar mediante as autoridades, automaticamente, porque uma coisa leva a outra. Então, é como se Deus falasse para mim, Carol, vamos trabalhar a sua essência, vamos trabalhar a sua feminilidade, vamos trabalhar aonde estão as raízes que ainda têm te impedido de perceber as autoridades na sua vida, de te entregar toda a sabedoria. Então, para mim, tem sido muito forte isso, e hoje ainda ficou muito forte no livro de Ruth. Né? A forma como Noemi instruiu ela a conduzir tudo. A Noemi, gente, era ainda mais conectada com a sua essência, com o seu feminino, com as figuras de autoridade, com a sabedoria, porque foi Noemi que orientou a Ruth. Então, isso também traz mais um ponto de reflexão para mim aqui no livro de Ruth. Olha a importância de nós, eu não sei quantas aqui que estão acompanhando são mães, mas eu sou mãe de uma menina. Eu sou mãe de uma menina e de um menino. E eu, como mãe de menina, para mim, se torna ainda mais, não é um desafio, meu Deus, qual é a palavra que eu quero usar? Me ajudem aí, gente. Responsabilidade. Se torna uma responsabilidade ainda maior eu me conectar com isso. Porque eu sei que aquilo que eu carrego, eu sei que aquilo que eu sou, que aquilo que eu entendo da vida, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu carrego na minha essência, na minha identidade, é o que eu vou ensinar para minha filha. Então, para Noemi orientar Ruth, para Noemi ter sabedoria para dizer o que Ruth deveria fazer em determinadas situações, ela também precisava ser uma mulher muito sábia, uma mulher muito conectada. Senão ela não iria orientar da forma correta. No livro de Esther a gente viu como que uma mulher tola, como uma mulher sem sabedoria, ela pode destruir uma família, como ela destruiu, né? A esposa de Ramã, como ela deu um conselho errado para Ramã e destruiu. E aqui a gente já vê um outro exemplo de mulher sábia aconselhando. Noemi, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, aconselhando Ruth com responsabilidade, com sabedoria, com feminilidade. Então, olha a responsabilidade que eu e você que estamos aqui, nós temos com as nossas gerações futuras, nós temos com os nossos filhos. Talvez você não tenha filho, mas talvez você tenha uma afilhada, talvez você tenha meninas próximas a você, mulheres próximas a você que te pedem conselhos. Talvez você tenha uma prima, uma sobrinha que te vê como uma pessoa de autoridade e que em algum momento da vida vai buscar você para se aconselhar. Qual é o tipo de conselho que você vai poder dar a ela? Então meu Deus, eu peço para Deus me ajudar a me tornar essa mulher mais sábia, essa mulher mais feminina, para que eu possa ensinar a minha filha a ser desse jeito também. E não precisar passar pelas coisas que eu passei, porque eu já contei para vocês que eu era aquela independente, autossuficiente, egocêntrica, sabedoria era lá no chinelo, né? Eu faço tudo, eu posso tudo. Então hoje eu vejo esse cenário mudando e eu já vejo isso impactando na vida dos meus filhos. Mas olha a minha responsabilidade como mãe, como mulher, na vida da Sofia. E aí mais um ponto que me chamou muito a atenção no capítulo hoje de Ruth, né? Foi quando Boaz falou para ela. Quando ela foi, ela fez tudo o que Ruth instruiu ela a fazer. Por quê? Né? Porque Noemi,
Ruth instruiu não, né? Noemi instruiu Ruth a fazer. Então, naquele tempo, era assim o costume quando uma mulher queria demonstrar interesse pelo homem. Era o costume daquela época, que a mulher fizesse dessa forma. Então, fazendo daquele jeito, Boaz já ia entender que Ruth queria se casar com ele, tinha interesse nele, né? Então, Noemi instruiu ela dessa forma. E quando ela faz isso, o que Boaz diz a Ruth? Deixa eu procurar aqui para ler certinho para vocês, ó. Boaz diz assim, que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora, naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar qualquer homem, moço, rico, jovem, mas você seguiu os costumes, né? Minha filha, não tenha medo. Na cidade, todo mundo sabe que você é uma mulher virtuosa. Minha filha, na cidade, todo mundo conhece o teu caráter. É isso que ele está querendo dizer. Todo mundo conhece o teu caráter, todo mundo conhece a tua história, todo mundo sabe o quanto você é uma mulher virtuosa. Olha isso. E aí eu pergunto, quando você chega nos lugares, o que as pessoas têm para dizer ao seu respeito? Isso é forte. Isso é forte. Quando eu li isso daqui e eu me fiz essa pergunta, né? Se fosse eu ali, eu, Carol, eu hoje, o que as pessoas têm para dizer ao meu respeito? Se você vai procurar um emprego, né? Porque aqui a gente pode usar a palavra em qualquer contexto da nossa vida. Se hoje você está precisando de um trabalho, buscando um cliente novo, se você é empreendedor assim como eu, o que as pessoas têm a dizer ao seu respeito? De que forma você é conhecida? Hoje, se você está buscando uma restauração no seu casamento, por exemplo, se Deus te levou a isso, né? Se Deus te colocou nesse lugar de lutar pela restauração da sua família, pela restauração do seu casamento, o que está chegando aos ouvidos do seu marido? O que as pessoas têm a dizer sobre você para o seu marido? Como você está sendo conhecida e reconhecida pelas pessoas? Isso é uma grande reflexão. E eu quero que vocês anotem aí, para vocês refletirem e meditarem sobre isso. As minhas atitudes, os meus atos, as minhas palavras, até mesmo quando ninguém tá vendo. Tudo aquilo que eu tenho feito, tudo aquilo que eu sou de fato, tudo aquilo que eu tenho demonstrado, tudo aquilo que eu tenho buscado. Como isso pode estar impactando na minha vida e no que vai acontecer na minha vida? Aonde você chega, aonde o seu nome chega, aonde as pessoas comentam sobre você. O que elas têm para comentar? Sobre a sua virtude, sobre a sua sabedoria ou sobre a dureza do teu coração? Isso é forte. Sobre como você é grossa, sobre como você é preguiçosa, sobre como você é desleixada, ou sobre como você tem se transformado, sobre como você tem impactado a vida das pessoas, sobre a forma como você educa os seus filhos, onde você chega, como as pessoas estão te vendo, sobre o que as pessoas estão falando de você, como as pessoas estão vendo você. E isso tem relação com todo o resto que eu trouxe aqui. Porque se nós queremos, se nós estamos aqui dispostas a sermos aquilo que Deus nos criou para ser, se nós estamos aqui dispostas a buscar a nossa melhor versão em Cristo, se nós estamos aqui estudando a palavra, estudando as mulheres da Bíblia para aprender com elas, então nós estamos aqui dizendo: sim, Deus, eu quero viver uma transformação no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Sim, Deus, eu quero viver uma renovação na minha mente, porque a palavra também diz:
transformai-vos pelo poder da vossa mente. Vocês sabem o que eu tenho percebido? Quem tá aqui online, quem vai assistir depois gravado, compartilha comigo. Mas eu não sei se vocês percebem, eu hoje consigo ter essa consciência. Gente, esses estudos das mulheres da Bíblia, eles estão de fato causando uma transformação em mim, porque eu tenho me percebido sendo uma mulher muito mais brincalhona. A minha forma nos últimos dias, assim, de falar com o pai dos meus filhos tem sido muito diferente. Às vezes eu converso, a gente conversa muito pelo WhatsApp, né? E às vezes eu falo algumas coisas pra ele que eu mesma dou risada e eu falo assim, meu Deus, esse homem deve estar pensando, essa mulher tá ficando doida, mas no bom sentido, né? Pensando assim, porque eu era muito reativa com ele. E eu percebia nos meus sentimentos que muitas vezes, quando eu conversava com ele, eu já ia com um sentimento de reativa, de na defensiva, de, sabe, já ia armada, pronta para qualquer coisa eu já rebater. E eu tenho percebido nos últimos dias que o meu sentimento, a minha comunicação, a minha forma de falar com ele, mas é uma coisa natural, não é uma coisa forçada, tem sido natural. A forma de eu me comunicar com ele tem sido mais leve, mais alegre, tem sido mais descontraída. Às vezes eu falo algumas coisas que eu falo assim, meu Deus, nem eu me reconheço, né? A forma como eu tenho brincado, como eu tenho falado, a leveza, como eu tenho conduzido a nossa relação. Tem sido diferente e tem feito bem. Eu também tenho percebido isso com as crianças, tá? Então, eu ainda tenho muito a melhorar nessa parte com os meus filhos, porque eu ainda grito muito, eu ainda me excedo, eu ainda explodo com muita facilidade, perco a paciência. Já compartilhei isso várias vezes com vocês aqui, mas é algo que eu estou trabalhando, né? Essa reatividade minha, essa explosividade minha. Mas eu tenho percebido que com eles eu também tenho estado mais diferente. Mas é algo natural meu, não é algo que eu tô tendo que forçar. E o que eu quero trazer para vocês? É o contato com a palavra, é o contato com a reflexão, porque a Bíblia diz que nós precisamos nos renovar pelo poder da nossa mente. É uma metanoia. Metanoia é o que? A mudança de mentalidade. E a gente muda a nossa mentalidade, a gente muda, a gente desconstrói e constrói novas crenças em nós, a gente cura feridas, trata feridas e faz coisas novas na nossa vida mediante a palavra. Eu busco, né, fazer isso mediante a palavra, não mediante ao que o mundo está dizendo, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, que eu tenho que ser assim ou ser assado. Mas nós estamos buscando na fonte, gente. Nós estamos buscando na palavra. Nós estamos buscando no melhor lugar, com o melhor professor, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é os ensinamentos que Deus nos deixou. Então, talvez por isso, eu não sei vocês, mas eu tenho percebido isso. Como tem já sido impactante, como as minhas atitudes já têm sido diferentes, de uma forma leve, de uma forma natural. Então, depois compartilhem comigo, vocês que estão acompanhando todos os dias, que estão pegando esses aprendizados, se vocês também têm percebido diferença no comportamento de vocês, na forma de se expressar, na forma de falar, na forma de reagir às coisas. Então, eu tenho percebido isso e eu tenho achado, assim, incrível tudo o que está acontecendo. Então, o livro de Ruth hoje nos deixou grandes ensinamentos, né? Amanhã é o último capítulo. Amanhã a gente vai ver o desfecho dessa história. E amanhã nós vamos ver, então, que toda essa trajetória de Ruth, toda essa obediência, esse temor a Deus, o fato de Ruth ter abandonado os deuses que ela seguia, os falsos deuses, digamos assim, né? Que ela seguia, que ela idolatrava, que ela servia, e ter seguido Noemi, o Deus que Noemi serve, que é o nosso Deus, né? Que é Deus Pai, como que essa trajetória toda de Noemi colocou ela na linhagem de Jesus, na linhagem genética de Jesus, porque sim, Ruth faz parte da linhagem genética de Jesus. E amanhã nós vamos ver como que se deu
isso daí, como que foi o desfecho dessa história. Então não percam o dia de amanhã. E eu já tenho qual é a mulher que nós vamos estudar e amanhã eu vou contar para vocês, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, querido Pai, o quão grata nós estamos, o quão grata eu, Carol, sou, Pai, pelo Senhor estar nos conduzindo nessa linda jornada de transformação, pelo Senhor estar nos conduzindo nesse caminho de aprendizado, de mudança de mente, de mudança interna, para que tudo isso possa refletir numa mudança externa, na nossa família, na nossa vida, no nosso casamento, no cuidado com os nossos filhos, no nosso trabalho, em todo o ambiente ao nosso redor. Pai, eu quero pedir para que o Senhor continue trazendo mulheres para essa jornada. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor venha cada vez mais dando, Espírito Santo, tendo liberdade para ministrar o meu coração e o coração de cada uma dessas mulheres que tem vindo para esse devocional. Espírito Santo, no dia de hoje, eu quero pedir por mim e por todas essas mulheres que o Senhor venha nos mostrar aonde nós ainda precisamos ser mais sábias, quais os lugares, com quais pessoas nós ainda precisamos ser transformadas. Traga a nossa consciência, Espírito Santo, traga a nossa consciência, tudo aquilo que a gente precisa mudar, modificar e sermos moldadas. Nós queremos nos dispor à tua transformação, ao teu cuidado, a que o Senhor molde a nossa vida, molde a nossa mente. Nós queremos, diga aí para você, Pai, eu quero ser uma mulher mais sábia, eu quero buscar a santidade, eu quero buscar a sabedoria, eu quero buscar a feminilidade, eu quero ser uma mulher mais obediente, temente à tua palavra, e eu quero, Pai, me ajude a ser uma pessoa mais responsável e obediente com as pessoas de autoridade na minha vida, Pai. Me ajude, Pai, nos ajude, Senhor, a sabermos a forma certa de falar, a forma certa de nos comportarmos. Nos dê estratégias para lidarmos com todas as situações da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até amanhã. Compartilhem esse devocional para que nós possamos alcançar mais e mais mulheres aqui, tá bom? Um beijo.